que esses dados apontam para a cultura como o setor que melhor remunera, uma vez que a sua média salarial é 47% superior à média nacional. Se a dança, enquanto linguagem artística, faz parte da cultura, certamente não é dessa economia da cultura. Essa diz respeito aos polos que são considerados os polos mais dinâmicos, que são os seguintes: música, produtos e espetáculos de música, audiovisual, conteúdo de TV, animação, conteúdo de internet, jogos eletrônicos, festas e expressões populares, carnaval, São João, capoeira e artesanato. Para começar a montar a complexidade que cerca esses dados, deve-se lembrar que são as regiões metropolitanas que concentram 41% do consumo cultural, ou seja, esse consumo todo, essa beleza toda, em 41% de lugares do Brasil, o que desenha uma brutal desigualdade. Desses 5.564 municípios, eles vivem uma realidade inteiramente discrepante em torno desses 0,9% de financiamento para a cultura que eles dão. Teve um pesquisador, Barbosa da Silva, que ele fez uma análise que ele chamou de pesquisa de orçamentos familiares, agora, em 2008, ele publicou. E ele disse o seguinte, vou citar entre aspas o que ele cita lá. Ele fala o seguinte: apesar da cultura participar de forma relevante dos gastos familiares, tanto nas famílias de alta quanto nas de baixa renda, é predominantemente consumida pelas classes médias de alto poder aquisitivo e educação. Os 10% mais ricos são responsáveis por aproximadamente 40% do consumo cultural. Então aqui a gente já tem um pequeno nó. 10% consomem 40% de tudo. Mas como é que a gente vai continuar a falar em investimento de cultura face a essa crise que vem se instalando agora, que a gente está todo mundo lendo no jornal a crise, o tsunami, né, que vem aí, que já chegou, mas vai virar um tsunami no ano que vem. Será que na cultura os impactos vão ser de outra magnitude? Agora, no sábado, o Sérgio Augusto publicou um artigo grande no Caderno 2, falando do mercado editorial, face a isso. Lá, ele entrevistou o editor, o dono da editora Quarto, em inglês. Há 32 anos ele é dono dessa editora. Ele se chama Lawrence Orbach. E o Orbach diz o seguinte: que os livros podem recuperar o terreno supostamente perdido para outras formas mais dispendiosas de entretenimento. Ou seja, o Orbach diz que ele não será atingido pelo tsunami. E ele informou os dados. Ele disse o seguinte, que as vendas da editora dele subiram 17% agora e ele só ganhou 15% nos investimentos dele, ou seja, as vendas bateram os investimentos pessoais dele. O Luiz Schwartz, aqui da Companhia das Letras, ele também está muito otimista com o ano da Companhia das Letras aqui no Brasil. E ele acredita também que as editoras não vão ser tão atingidas pela mesma razão, porque os livros são relativamente baratos e as suas vendas não dependem de financiamento. Mas, apesar do otimismo, os editores brasileiros estão cautelosos com relação ao cenário de 2009. Por que a editora do Orbach está se dando tão bem? Eles fazem packaging, que é uma coisa que diz respeito ao seguinte: quando uma editora trabalha sem direitos autorais, ela trabalha com um modelo de várias outras editoras, que é mandar para vários países vender livros com direitos zerados. Foi a forma que eles encontraram. Quem não está trabalhando com isso, por exemplo, a Random House, que reúne 4 selos editoriais enormes, já dispensou 10% da sua equipe. As vendas das 4 maiores editoras norte-americanas cresceram 0,5% na metade de 2008 e começou a cair, e não para de cair, porque elas não trabalham com packaging, elas trabalham no mercado editorial pagando direito autoral. Vamos ficar com, então, o exemplo do mercado editorial que acha que não vai sofrer tanto com a crise. O Ministério da Cultura publicou recentemente um diagnóstico, agora, no início do ano, um diagnóstico chamado Desafio para as Políticas Culturais.
Nesse diagnóstico, a dança é a segunda atividade artística mais disseminada no Brasil. A dança atinge 56% dos municípios brasileiros. Ela só fica atrás do artesanato, que atinge 64,3%. Só para informar vocês, o teatro, por exemplo, está em 8ª posição, tem 39,9% dos municípios. E já que a gente está aqui no panorama, um dado sobre os festivais. 49% de cidades brasileiras contam com festival de cultura popular, 39% com festival de música, e em terceiro lugar, 36% dos municípios brasileiros têm festival de dança. Festival de teatro só 26% e festival de cinema só 10% desses municípios. Aqui se repete a situação. A dança está em terceiro lugar, mas essa honrosa classificação não corresponde a uma projeção equivalente do peso da dança na sociedade. O próprio MINC, o próprio Ministério, se dá conta do perigo desses dados, porque nesse mesmo diagnóstico, eles escreveram o seguinte, aspas, a rica oferta da produção brasileira na área de dança está restrita a uma pequena parcela da população. O intenso diálogo entre tradição e inovação, cultura experimental e cultura popular não é apresentado de modo amplo e contínuo ao público. A dependência de modelos de financiamento baseados em mecanismos de renúncia fiscal não superou ainda o problema da exclusão de grande parte das manifestações coreográficas do acesso às fontes de financiamento e a oportunidades de difusão e preservação. É preciso promover a formação de público dos artistas, estimular a circulação da produção, garantir que as atividades realizadas no país sejam identificadas, registradas e divulgadas e estabelecer modelos sustentáveis de manutenção dos grupos de baile e da pesquisa na linguagem da dança. Está lá na página 33 do diagnóstico. O maior investimento em cultura não vai gerar apenas mais emprego e renda. Tem uma série de bens simbólicos que somente a cultura agrega e que possibilitam o desenvolvimento de uma consciência crítica, que talvez seja o bem mais necessário nesses tempos de agora. Eu vou recorrer a um diálogo que está publicado pelo Jacques Rancière, num livro dele que chama O Desentendimento, para a gente chegar ao fim dessa minha fala com a minha proposta. O diálogo é o seguinte. Na página 49 do livro, o Rancière conta a resposta do revolucionário Auguste Blanqui a um processo que ele precisou responder em 1832. O presidente do tribunal pede a ele assim, declare a sua profissão. Blanqui responde, sou proletário. O presidente da sessão objeta, isso não é profissão. Blanqui retruca, é a profissão de 30 milhões de franceses que vivem do seu trabalho e que são privados do seu direito político. O presidente avalia e permite que o escrivão aceite proletário como profissão. O que esse diálogo deixa muito claro é um entendimento diferente para a palavra profissão entre Blanqui e o presidente do tribunal. Para ele, o presidente, profissão significa ofício, uma atividade que situa o corpo em determinado lugar, em determinada função. Proletário não designa um ofício, mas meio vagamente um trabalhador braçal miserável. Para Blanqui, profissão é uma confissão, uma declaração de pertencimento a um coletivo, não a um grupo social. Não se trata de um grupo social porque o nome proletário não define um mesmo conjunto de propriedades igualmente detidas por 30 milhões de indivíduos. E também porque o conjunto do qual esses 30 milhões fazem parte não encarna um princípio único em torno do qual eles se reúnem. O nome proletário identifica uma distribuição desigualitária. São os incontados das pesquisas, aqueles que só existem na sua própria declaração. Uma declaração que eles mesmos se contam como sendo os que não são contados.